Dinheiro, riqueza e prosperidade são assuntos delicados que, em muitas vezes, são usados de maneira um tanto quanto leviana nos ambientes eclesiásticos. Alguns pregam que, se você acreditar e ter fé, você vai, sem dúvida, prosperar. Evidentemente, a fé é importante, mas, convenhamos, a fé não é o único ingrediente da prosperidade. Existem também aqueles que pregam que os filhos de Deus devem ser prósperos. Afinal, Deus é o dono do ouro e da prata. Logo, um filho dele deve herdar as bênçãos do Pai e comer o melhor dessa terra. Tal pensamento é uma das bases da conhecida teologia da prosperidade. Bem, é evidente que Deus é o dono de tudo, porém, sejamos francos, a Bíblia apresenta diversos exemplos de filhos fiéis, de cristãos devotos e heróis da fé que não foram tão prósperos assim do ponto de vista financeiro. Em contrapartida, existem aqueles que falam em seus sermões que você não pode ser rico. Eles dizem que os ricos arderão no mármore do inferno. Afirmam que quanto mais pobre você for, mais humilde e próximo de Deus estará. Costumo denominar esse tipo de pensamento como a teologia da pobreza. Na minha opinião, tanto a teologia da prosperidade quanto a teologia da pobreza apresentam fragilidades teológicas que eu já abordei em vídeos específicos que deixarei linkado ao final deste vídeo e na descrição. Mas, então, qual é a real visão bíblica? Prosperidade é uma promessa de Deus para seus filhos? O cristão fiel deve ser próspero? Sendo direto, a Bíblia não promete prosperidade financeira para ninguém, nem mesmo para cristãos fiéis. Isso significa que não é pelo fato de seguir os princípios bíblicos que você deve exigir de Deus riqueza financeira. O que a Bíblia promete é que teremos as nossas necessidades supridas, conforme vemos no livro de Filipenses. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Por outro lado, não podemos negar, aquele que segue os princípios financeiros contidos nas Escrituras Sagradas estará muito mais perto da prosperidade espiritual, familiar e também da prosperidade financeira do que aquele que não segue. Também não podemos negar que a Bíblia ensina como o cristão deveria ganhar, gastar, poupar, investir e doar dinheiro. Se você seguir tais ensinamentos, a tendência é que você tenha sim uma vida mais próspera. Ou seja, apesar de a Bíblia não te prometer prosperidade financeira, ela apresenta ensinamentos que, se você conhecer e seguir, a tendência é que você prospere. Bom, como imagino que você gostaria de ter uma vida mais próspera, veremos agora 5 importantes princípios bíblicos para a prosperidade. Olá, Bruno Navas, eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, educação financeira à luz da Bíblia. Se você deseja ter uma vida mais próspera e alinhada aos princípios bíblicos, considere fortemente se inscrever neste canal. Primeiro princípio de prosperidade: diligência. A Bíblia fala muito sobre diligência. E, geralmente, ela toca nesse assunto se referindo à consistência e a trabalho duro. Veja, um exemplo do que estou falando. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. É o que está em Provérbios 10:4. Veja essa afirmação bíblica e analise as pessoas ao seu redor. Veja quais são prósperas e quais não são prósperas. É certo que você notará que todos os seus amigos preguiçosos não são prósperos. Eu mesmo nunca vi um preguiçoso prosperar, nunca vi. Em contrapartida, já vi muitos que saíram da miséria, da pobreza e criaram verdadeiros impérios por meio do trabalho duro e consistente. A Bíblia, como sempre, está certa. Trabalho diligente enriquece e a preguiça empobrece.
Bom, mas continuemos analisando os preguiçosos ao nosso redor. Analise e note que muitos preguiçosos são sonhadores. Eles sonham com uma vida melhor, sonham em fazer viagens, terem bons salários, bons carros e etc. Pois é, eles sonham muito, mas não realizam nada. Salomão constatou isso e escreveu: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4. Até agora, nossa conversa te conduziu a avaliar os outros, mas agora serei um pouco mais individual. Falarei mais diretamente com você. E o que eu quero falar com você é que apenas desejar não te levará a lugar nenhum. O que vai te levar para algum lugar é o trabalho duro e consistente. Estes, sim, sempre vão gerar bons resultados. Tanto que Provérbios 14:23 afirma: todo trabalho árduo traz proveito, mas meras palavras levam apenas à pobreza. Você pode ficar planejando, pode passar horas imaginando estratégias para prosperar e até mesmo estudando todas as possibilidades existentes. Essas coisas são importantes, elas te mantêm em movimento. Entretanto, mais importante do que estar nesse tipo de movimento é agir, é partir para a ação e fazer acontecer. Nesse sentido, o autor do livro Hábitos Atômicos fez uma distinção interessante sobre movimento e ação, que é importante você entender. Ele escreveu: há diferença entre estar em movimento e agir. Quando você está em movimento, está planejando, criando estratégias e aprendendo. São todas coisas boas, mas não produzem um resultado. A ação, por outro lado, é o tipo de comportamento que produzirá um resultado. Se eu descrever 20 ideias para artigos que quero escrever, isso é movimento. Se eu realmente sentar e escrever um artigo, isso é ação. Se eu procurar um plano de dieta melhor e ler alguns livros sobre o assunto, isso é movimento. Se eu realmente comer uma refeição saudável, isso é ação. Às vezes, o movimento é útil, mas nunca produzirá um resultado por si mesmo. Você precisa agir, e agir diligentemente. O mundo está cheio de sonhadores. O que precisamos mesmo são de realizadores. Segundo princípio bíblico para prosperar: busque a Deus. Buscar a Deus anda de mãos dadas com a diligência, pois essa busca deve ser uma constante em sua vida, se você quer que as bênçãos do Senhor também sejam constantes. Foi isso que Ezequias fez. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus, em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. 2 Crônicas 31, 20 e 21. O final desses versículos me chamam muita atenção. Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Isso é muito importante. Se nós buscarmos a Deus e se trabalharmos com dedicação e de todo o coração, será muito provável que venhamos prosperar. Complementando a isso, o salmista afirma: aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, é feliz. Não apenas feliz. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amigo e amiga, a distância de Deus é altamente empobrecedora.
Longe de Deus e perto do pecado, você certamente empobrecerá. Ora, a mentira, o roubo, a desonestidade, a prostituição, a fofoca, a infidelidade, o abuso de álcool e drogas podem até mesmo trazer prazer momentâneo, mas não traz prosperidade duradoura. Afinal, o pecado tem consequências terríveis. Algumas consequências são vistas na terra, outras serão observadas somente na eternidade. O fato é que a conta cedo ou tarde chegará. E como sabemos, o salário do pecado é a morte. E a morte não combina com prosperidade. Sim, o único caminho para a prosperidade duradoura é a busca de Deus em tudo. Terceiro princípio, busque a justiça. Há uma fala atribuída a Davi que considero extraordinária. Ele disse: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Salmos 37, 25. Se você quer prosperar, se quer que seus negócios e filhos prosperem, seja justo. Justo com as pessoas, justo nos negócios, justo na sua administração financeira, justo em tudo. Infelizmente, conheço cristãos injustos. Eles fazem gato na energia elétrica, não devolvem o troco dado a mais, não são bons contribuintes, mentem e enganam. O fato é que todos esses pseudo-cristãos que conheço possuem uma vida financeira péssima, vivem endividados, recebem pouco e sempre estão cheios de privações financeiras. Também conheço pessoas injustas que aparentemente eram prósperas financeiramente. Gente que abriu cassino ilegal e que estava bem financeiramente. Porém, depois de um tempo, a polícia investigou e acabou o prendendo. Isso me faz lembrar o que Salomão escreveu. O salário do justo traz vida, mas a renda do ímpio traz castigo. Provérbios 10, 16. De fato, a renda do ímpio sempre trará castigo, ou na terra ou no céu. No Sermão do Monte, Jesus disse que aqueles que têm fome e sede de justiça são felizes, e o salmista afirmou que os justos viverão na presença de Deus. Portanto, fique sabendo, justiça e honestidade são pré-requisitos para uma prosperidade duradoura. Isto é, uma prosperidade que dure tanto na terra como na eternidade. Quarto princípio de prosperidade: guarde os mandamentos. Davi, perto de sua morte, deixou sábios conselhos para seu filho Salomão. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. 1 Reis 2:3. Devemos guardar os mandamentos e andar nos caminhos de Deus pelo simples fato de amarmos ao Senhor. Todavia, é fato, seguir os mandamentos divinos pode nos levar a uma vida de prosperidade. Lembro-me que estava ministrando um curso de finanças à luz da Bíblia e um amigo, que não era cristão, estava participando. Ao final de uma aula, ele me disse: Samuel, tudo isso que a Bíblia ensina sobre dinheiro é muito real e verdadeiro. Tão real que, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, mas siga esses princípios, ela vai prosperar. Refleti sobre essa fala e notei que os princípios financeiros mencionados na Bíblia podem gerar prosperidade, pelo menos terrena, até mesmo para aqueles que não conhecem a Deus. Se uma pessoa, mesmo não sendo cristã, ganhar dinheiro de forma justa, como a Bíblia diz, trabalhar diligentemente, como a Bíblia diz, não gastar todo o seu salário, poupar parte, investir com inteligência e ajudar o próximo, tal como a Escritura aconselha, o mais provável é que ela prospere, e prospere muito nessa terra.
Portanto, você precisa conhecer os ensinamentos financeiros bíblicos. Eu preciso colocar ênfase nisso, pois, mesmo tendo nascido num lar cristão, eu demorei muito para entender que a Bíblia é o maior manual de finanças pessoais que existe no mundo. Ei, não perca tanto tempo como eu perdi. Conheça os ensinamentos financeiros bíblicos. E caso você queira entender o que a Bíblia diz de forma mais estruturada e passo a passo, eu te convido a conhecer o treinamento Liberdade Financeira Cristã. O link estará na descrição. Quinto princípio para prosperar: aprenda a receber. Esse princípio mudou a minha vida e acredito que também mudará a sua. Confira um dos versículos que dá base para este princípio. Dei e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. Observe que o versículo revela os dois lados de uma mesma moeda, o dar e o receber. Não tem como dar sem antes receber. E aquele que dá também recebe. Ou seja, se você quer ser um bom doador, você precisa aprender a ser um bom recebedor. Antes de conhecer essa verdade bíblica, eu não gostava de receber nada. Quando alguém me oferecia algo, eu falava: não precisa, não se preocupe, não se incomode. O mesmo acontecia quando me davam algum presente. Eu sempre falava que não precisava se incomodar. Quando alguém me elogiava falando que eu estava bem vestido, por exemplo, eu devolvia o elogio falando: que isso, você que está bem vestido. Percebe o quão destrutivo tal mentalidade pode ser? Se nunca estamos receptivos para receber, a tendência é que venhamos receber cada vez menos. As pessoas perceberão que não somos bons recebedores e, para piorar, até mesmo o mundo espiritual não nos dará nada. Imagine se Deus virasse para você e falasse: vou te dar o meu filho, meu único filho para você. Aí você respondesse: que isso, Senhor? Não precisa, não se incomode. Se isso acontecesse, você nunca seria salvo. Ei, o Senhor quer nos dar muitas coisas. Ele tem bons planos para nós, mas para recebermos é preciso sabermos receber. Então, pelo amor de Deus, comece a aprender a receber. Aprenda a receber desde as coisas menores às maiores. Aprenda a ser elogiado, sem precisar devolver o elogio. Aprenda a receber promoções no trabalho. Aprenda a receber as bênçãos de Deus. Como disse no começo, aqui é uma moeda de dois lados, o dar e o receber. Logo, você também precisa aprender a dar, porém, aqui resolvi enfatizar o receber, pois vejo que ele é pouco falado por aí. Aí estão as 5 chaves bíblicas para uma vida mais próspera. Primeira, seja diligente, pois trabalho duro e consistente gera prosperidade. Segunda, busque a Deus. Afinal, tendemos a nos tornar parecidos com aqueles que andamos. Como Deus é próspero, ao buscá-lo, tenderemos a também sermos prósperos. Terceiro, busque a justiça. Assim, evitaremos as consequências trágicas e empobrecedoras geradas por uma vida de injustiça. Quarto, guarde os mandamentos, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. 5. Aprenda a receber, até porque dificilmente alguém prospera sem aprender a receber. A Bíblia apresenta uma infinidade de princípios que, se seguidos, podem te prosperar, tais como planejamento, poupança, investimento, reserva de segurança, contribuições, honra a Deus, entre tantos outros. Mas aqui achei por bem apresentar esses 5 princípios, pois penso que eles geram benefícios em diversas áreas da sua vida, incluindo a área mais importante, que é a espiritual. Se essa mensagem foi útil para você, também será para outros. Então, compartilhe, envie nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe no Instagram, Facebook, etc. Assim, mais pessoas poderão conhecer esses princípios bíblicos.
Se você deseja aumentar sua renda e conquistar a independência financeira, acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela ou o primeiro link na descrição e confira a palestra especial onde revelo como fazer isso por meio de princípios bíblicos. É só acessar o QR Code ou o primeiro link na descrição. No mais, forte abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima!